Tem dias que a gente acorda com uma estranheza no peito. Não é dor, não é alegria. É uma coisa suspensa no ar, como se a temperatura da casa tivesse mudado durante a madrugada e ninguém avisou. Naquela manhã de março, acordei assim. O cheiro de café subia da cozinha quando abri os olhos, e por um segundo, só um segundo, tudo pareceu normal. A luz cortando a fresta da cortina bege, o barulho distante de uma moto lá fora, o teto que decorei de cor em 32 anos. 32 anos dormindo naquele mesmo quarto, respirando aquele mesmo ar. Me levantei devagar. Os joelhos reclamaram, como fazem sempre que o tempo fecha. 6h15 da manhã. Coloquei o chinelo, prendi o cabelo despenteado num coque frouxo e segui o cheiro de café até a cozinha. Eduardo sentava à mesa com a xícara nas mãos e o olhar fixo na janela. Isso por si só já era estranho. Meu marido raramente descia antes das 7h30. Era do tipo que precisava do despertador tocando 3 vezes, que espreguiçava por meia hora antes de se erguer, que só chegava à cozinha com o café já quase frio. Vê-lo ali, às 6h15, imóvel diante da janela, aprofundou a estranheza que eu trouxera da cama. Sentei em frente a ele. Servi meu café. Bebi o primeiro gole em silêncio. Foi então que ele falou sem me olhar, com uma voz que nunca lhe conheci antes. Não raiva, não tristeza. Uma voz plana, decidida, de quem ensaiou a fala no banheiro antes de descer. Carla, eu quero o divórcio. Pousei a xícara com cuidado. Não derramei, não gritei, não chorei. Fiquei olhando para ele e esperei que alguma coisa se movesse dentro de mim. Mas foi como se o corpo inteiro tivesse decidido, naquele exato momento, entrar em pausa. Por quê? A voz saiu estranhamente firme. Eduardo me olhou então. E no olhar dele, eu via uma coisa que me cortou mais fundo do que qualquer grito poderia ter cortado. Havia pena. Porque estou cansado. As palavras caíam uma a uma, como quem esvazia uma gaveta que acumulou entulho por anos. Cansado de viver com uma mulher sem ambição, de chegar em casa e te encontrar sempre naquele canto, desenhando, escrevendo essas histórias de criança. Você tem 62 anos, Carla. 62. E ainda brinca de escritora como menina de escola. Terminei meu café. Me levantei. Lavei a xícara na pia, enxuguei as mãos no pano bordado que eu mesma fizera anos atrás e disse com a calma de quem comenta o tempo lá fora: Tudo bem, Eduardo, se é isso que você quer. Ele ficou me olhando sem entender. Esperava choro, talvez. Súplica. Que eu caísse de joelhos ou batesse a mão na mesa. Não fiz nada disso, porque naquela manhã, enquanto ele falava, uma coisa muito silenciosa aconteceu dentro de mim. Entendi que ele nunca me conheceu. Me chamo Carla. Tenho 62 anos, cabelos grisalhos que decidi parar de pintar faz uns 3, mãos marcadas por quem passou a vida desenhando e escrevendo. Sou mineira de cidade pequena, mãe de um filho que cresceu e foi viver a vida dele em Belo Horizonte. E fui casada por 32 anos com o mesmo homem. Não sou o tipo de mulher que entra numa sala e todo mundo olha. Sou o tipo que observa tudo em silêncio. E foi exatamente isso que me salvou. Sempre fui quieta. Não de tímida. Não de assustada. Quieta de quem observa. Desde pequena, preferia um canto vendo as pessoas a estar no meio da roda gritando para ser notada. Minha mãe dizia que eu era estranha, mas dizia com carinho. Ela falava: Essa menina observa demais. Um dia ela vai escrever tudo o que vê. E foi exatamente o que aconteceu. Cresci numa cidade do interior de Minas, filha de um professor de matemática e de uma costureira que bordava toalhas de mesa para vender na feira. Casa simples, quintal com pé de manga, cachorro magro amarrado na sombra. A vida era digna, mas apertada. Não sobrava dinheiro para curso de inglês, para viagem de férias, para essas coisas que as famílias mais abastadas do bairro faziam. Mas tinha muitos livros. Meu pai comprava exemplares usados numa banca perto da escola onde lecionava. Trazia para casa com capa gasta, cheirando a mofo e a história, e empilhava na estante da sala. Li tudo. Li 2 vezes.
Li até memorizar trechos inteiros que ficavam na cabeça como músicas que a gente não consegue tirar. Comecei a escrever com 12 anos. Histórias pequenas, sobre bichos que falavam e crianças com poderes escondidos. Mostrava para minha mãe, que ria e guardava cada folha numa caixa de sapato. Meu pai lia com seriedade, como quem avalia um relatório importante, e depois declarava: "Você tem talento, Carla. Não deixa esse talento morrer. Mas a vida vai acontecendo." Terminei o colegial. Fiz 2 anos de letras na faculdade pública da cidade. E então conheci Eduardo numa festa de formatura. Engenheiro, 6 anos mais velho, confiante, daquele tipo de homem que entra num lugar e todo mundo olha. Namoramos 1 ano. Casamos. No começo ainda escrevia. Um caderno na gaveta da mesinha de cabeceira, histórias anotadas aos pedaços tarde da noite, quando Eduardo já dormia. Com o tempo foi ficando difícil. O filho chegou, a casa cresceu, as responsabilidades foram chegando sem pedir licença, e o caderno foi ficando mais esquecido. Nunca parei de vez, mas fui guardando mais fundo. Aprendi a fazer isso num silêncio que Eduardo nunca questionou, porque para ele o que eu produzia naquele canto da sala com os papéis e os lápis não merecia atenção. Era passatempo. Era coisa de dona de casa entediada. E deixei ele pensar assim. Não por fraqueza. Era porque aprendi lá atrás que algumas coisas perdem a força quando expostas antes da hora. Algumas sementes precisam do escuro para germinar. Nosso filho, o Renato, completava 34 anos quando o divórcio aconteceu. Morava em Belo Horizonte com a namorada, trabalhava numa construtora, vinha nos visitar umas 3 vezes por ano. Era um bom filho, daquele tipo que liga no domingo, que manda mensagem no aniversário, que pergunta se a mãe está bem e realmente aguarda a resposta. Quando liguei naquela tarde para contar o que aconteceu, ele ficou em silêncio por um bom tempo. "Mãe, você está bem?" "Estou. De verdade. De verdade, meu filho." Outra pausa. "O que aconteceu? Ele falou alguma coisa?" Contei com a mesma calma de antes. Eduardo queria o divórcio. Dizia que eu era sem ambição, que estava cansado. Concordei. "E você concordou assim?" O espanto vazava pela linha. "Concordei assim." "Mãe." "Renato, às vezes o fim de uma coisa é o começo de outra. Não precisa ser tragédia." Os papéis do divórcio levaram 4 meses para ficarem prontos. Nesse tempo, continuamos na mesma casa, quartos separados, cozinha em horários diferentes, cumprimentos educados no corredor. Uma daquelas situações que de fora pareceria impossível, mas quem já viveu num casamento que foi esfriando sabe que se divide parede com um estranho por anos sem perceber. Eduardo chegava diferente, mais leve. Sorria às vezes sem motivo aparente, com aquela alegria contida de quem guarda um segredo bom. Eu observava e não perguntava. Não era minha vida mais. Mas numa tarde, sentada na sala com meus papéis, a voz dele vazou do quarto pelo corredor estreito. "Sim, meu amor. Só falta assinar. Uns 2 meses ainda." Não, ela não desconfia de nada. Ela vive no mundo dela mesmo. Pousei o lápis. Fiquei olhando para a folha em branco na minha frente. Não senti raiva. Veio aquela tristeza fria de quem confirma uma suspeita que esperava estar errada. Eduardo não chegara naquela manhã de março com aquela decisão por acaso. Chegara com um plano. Com uma pessoa do outro lado esperando. Dobrei a folha com cuidado, fechei o estojo de lápis e fui preparar o jantar. Aquela noite, depois que ele saiu com a desculpa de reunião de trabalho, me sentei diante do notebook, abri o painel da minha conta de publicação e encarei os números. 483 mil reais. Respirei fundo, fechei o notebook e dormi como nunca tinha dormido em anos. Preciso te explicar como essa conta chegou naquele número, porque não foi do dia para a noite. Nada que vale a pena é do dia para a noite. Tudo começou 5 anos antes daquela manhã de março, numa tarde de agosto chuvosa com Eduardo em viagem de trabalho, Renato já em Belo Horizonte havia 2 anos, e a casa mergulhada num silêncio que a gente não sabe dizer se é paz ou solidão.
Desenhava uma personagem que circulava na minha cabeça há meses. Uma menina chamada Benedita, de tranças compridas, que morava numa fazenda e conversava com os pássaros. A desenhei dezenas de vezes, escrevi páginas sobre ela, mas nunca fizera nada com aquilo. Naquela tarde, sem saber bem o porquê, abri o computador e pesquisei como publicar um livro infantil. Não esperava nada. Juro que não esperava nada. 3 horas depois, o mundo da publicação independente digital se abriu diante de mim. Plataformas onde autoras publicam os próprios livros, em formato digital e físico, sem precisar de editora, sem aprovação de ninguém. Bastava ter o livro pronto, fazer o upload e aguardar. Fiquei olhando para aquela tela com a mesma sensação que imagino que os navegadores antigos sentiam quando avistavam terra no horizonte depois de meses no mar. Passei os 2 meses seguintes finalizando o primeiro livro da Benedita. 120 páginas, ilustrações que eu mesma criei, uma história sobre uma menina que aprende que ser diferente não é desvantagem. Reli 12 vezes, corrigi, redesenhei, ajustei. Não mostrei para ninguém. Escolhi um pseudônimo. Não vou te contar o nome agora. Vou te contar mais adiante, no momento certo. Mas escolhi um nome de mulher, simples, brasileiro, daqueles que parecem sempre ter existido. Publiquei numa sexta-feira à noite enquanto Eduardo assistia ao jogo na sala. Na segunda-feira seguinte, 3 cópias vendidas. Chorei. Não de tristeza, de espanto. 3 pessoas no Brasil inteiro compraram um livro que eu escrevi. 3 pessoas reais, com nome e endereço, que viram aquela capa, leram aquela descrição e decidiram que queriam aquela história. Vendi minha primeira história. A segunda venda chegou devagar. A terceira, devagar. Nos primeiros 6 meses, entre 5 e 15 cópias por mês. Era pouco. Era muito. Dependia do dia e do que eu precisava sentir. Fui aprendendo. O algoritmo das plataformas, as descrições que atraem leitores, as capas que chamam atenção, as estratégias de lançamento. Fui a fundo com o mesmo cuidado com que aprendi a bordar quando jovem. Ponto a ponto, sem pressa, sem pular etapa. No primeiro ano, publiquei 3 livros. Todos sobre a Benedita, todos com aquele universo de fazenda e pássaros e descobertas miúdas que as crianças entendem melhor do que os adultos. No segundo ano, as vendas mudaram de patamar. Uma professora do Rio de Janeiro indicou meu primeiro livro para uma turma de segundo ano e escreveu uma resenha longa, emocionada, sobre como as crianças se identificaram com a Benedita, sobre as ilustrações delicadas, sobre a forma que a história tratava a diferença com respeito e leveza. Aquela resenha foi compartilhada, e compartilhada de novo, e de novo. Em uma semana, 240 cópias. Fiquei olhando para aquele número na tela, às 10 de uma terça-feira comum, enquanto Eduardo estava no escritório e a casa repousava em silêncio. 240 cópias. Numa semana. Levei a xícara até a janela e fiquei olhando para o jardim. Um beija-flor pairava diante da flor de hibisco que plantei na beira do muro anos atrás. Ficou ali uns 30 segundos, daqueles 30 segundos que parecem eternidade quando a gente presta atenção de verdade. Depois sumiu. Pensei, é assim, as coisas boas aparecem, pairam um instante e somem se você não estiver pronta para agarrar. Eu estava pronta. Eduardo nunca perguntou o que eu fazia naquela mesa. Isso precisa ser dito com clareza, porque ao longo dos anos seguintes, enquanto a conta bancária crescia em silêncio, enquanto meu pseudônimo aparecia em listas e recomendações por todo o país, enquanto professoras e mães e avós me mandavam e-mails de agradecimento. Ele, que dormia no mesmo quarto, tomava café comigo toda manhã, me via sentada naquela mesa durante horas. Nunca perguntou. Não é que eu escondia. O computador ficava aberto na mesa. As abas abertas, os textos à mostra, os desenhos espalhados. Ele entrava na sala, passava os olhos por tudo aquilo e seguia em frente. Simplesmente não havia interesse. Uma vez, nos primeiros tempos, chegou pelas minhas costas enquanto eu desenhava a Benedita e ficou olhando por uns 5 segundos. Que é isso? Uma personagem que estou desenhando. Fez um ruído com a boca
daquele que não é concordância nem discordância. O som de alguém que registrou uma informação que não considera relevante, e foi à cozinha pegar água. Foi a última vez que perguntou. Aprendi naquele momento que há uma diferença enorme entre um homem que não sabe das suas conquistas e um homem que não quer saber. O segundo é muito mais difícil de perdoar. Quando os papéis do divórcio ficaram prontos, Eduardo me chamou para conversar na sala com aquele tom de quem quer parecer razoável e generoso. Carla, acho que a gente pode resolver isso de forma tranquila. Abriu uma pasta com documentos. Fico com a casa, que faz sentido porque paguei a maior parte. Você recebe uma pensão por 24 meses enquanto se reorganiza. Me parece justo. Olhei para ele. Olhei para a pasta. Tudo bem. O espanto cruzou o rosto dele. Esperava negociação. Queria que eu chamasse advogado, que lutasse pela casa, que chorasse pelos 32 anos enterrados naquelas paredes. Você não quer discutir melhor os termos? Não precisa. Assino quando você quiser. Assinei os papéis na semana seguinte. Saí daquela casa com 3 malas, minha mesa de trabalho desmontada, minha estante de livros e a caixa de sapato com as histórias que minha mãe guardou quando eu era criança. E mais R$ 483 mil numa conta que ele nunca conheceu. O apartamento que aluguei ficava no centro da cidade. 3º andar, varanda pequena com vista para uma praça com árvores antigas. 2 quartos, um para dormir, um para trabalhar. Cozinha razoável, banheiro com azulejo verde musgo, que precisava de reforma mas que decidi deixar assim. Tinha algo naquele verde antigo que me puxava, uma memória de casa velha que eu não quis explicar nem perder. No primeiro dia, antes de montar a cama, montei a mesa de trabalho. O Renato me ajudou com a mudança. Ficou o dia inteiro, carregando caixas, montando móvel, pedindo pizza no jantar. Enquanto comíamos sentados no chão da sala ainda sem sofá, ele me olhou com aquele olhar de filho que quer perguntar, mas não sabe se deve. Pode perguntar, adiantei, antes que abrisse a boca. Você está bem de verdade, mãe? Financeiramente, quero dizer. A pensão que o pai vai pagar é suficiente? Peguei um pedaço de pizza, dei uma mordida e o olhei nos olhos. Renato, preciso te contar uma coisa. E contei tudo. Os livros, o pseudônimo, os 5 anos construindo em silêncio, as vendas, a conta. Contei com a mesma calma com que conto histórias, porque no fundo era exatamente isso. Uma história que vivi, que guardei e que agora era a hora de abrir. O pedaço de pizza ficou parado no ar por um tempo que não sei dizer quanto foi. Mãe, pode fechar a boca, meu filho. 483 mil. Sim. Pousou a pizza na caixa aberta, encostou na parede da sala vazia e ficou olhando para o teto por longos segundos. Então deu uma risada. Uma risada de espanto e alívio e orgulho, daquelas que saem quando não há outra forma de responder ao que se está sentindo. Você é inacreditável. Sou sua mãe. Ali, no chão da sala vazia do meu apartamento novo, com pizza e luz de abajur improvisado e paredes que ainda cheiravam a tinta fresca, senti pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde devia estar. Nos meses seguintes, a vida foi tomando um formato que não conhecia, o formato da liberdade. Acordava quando queria. Dormia quando cansava. Cozinhava o que me dava vontade, que às vezes era sopa de legumes às 11 da manhã e às vezes era ovo mexido às 8 da noite, e não tinha ninguém para reclamar do horário ou do cardápio. Trabalhava com uma concentração que nunca foi possível na casa antiga. Sem interrupção. Sem aquela sensação constante de precisar justificar o que estava fazendo. Sem o peso invisível de um olhar que não respeitava o que eu construía. Em 6 meses, terminei 2 livros novos. Não eram mais sobre a Benedita. Histórias diferentes, mais densas, para crianças de 8 a 12 anos. Aquela fase em que o mundo começa a ser menos cor-de-rosa e elas precisam de histórias que as preparem com honestidade e beleza. Um dos livros entrou numa lista de mais vendidos de literatura infanto-juvenil. Não no topo, não ainda, mas entrou. Apareceu em blogs de educação, em posts de professoras no Instagram
em grupos de mães que trocam indicações de leitura. E foi num desses grupos, numa tarde qualquer, que li pela primeira vez o nome que mudaria tudo: Vanessa. Não sabia ainda quem ela era. Eduardo ainda não assumira o relacionamento publicamente. Mas uma mulher de foto de perfil com cabelo longo e sorriso largo comentava com muito entusiasmo sobre um dos meus títulos num grupo de leituras. Esse livro é lindo demais. Comprei para a minha Isadora e ela não largou. Já li com ela 3 vezes essa semana. Quem é essa autora? Alguém sabe mais sobre ela? Fiquei olhando para aquele comentário. Não havia razão para que eu soubesse quem era aquela mulher. Era uma em milhares de pessoas que compravam e comentavam meus livros. Mas algo no jeito que escreveu, uma familiaridade no tom, uma leveza, me fez clicar no perfil dela. Vi as fotos. Vi uma foto com Eduardo, os dois num restaurante, sorrindo para a câmera. A legenda, um emoji de coração. Fiquei com o tablet no colo por um bom tempo. Então fiz uma coisa que, até hoje, não sei bem definir se foi intuição ou destino. Salvei o perfil dela, não para me machucar, não para ficar obcecada. Apenas porque uma parte de mim, aquela parte que observa e guarda e sabe que as histórias se encaixam no tempo certo, percebeu que aquilo não era uma coincidência pequena. Era o início de um enredo que eu ainda não conhecia o fim. Mas ia conhecer. Existe um tipo de curiosidade que não é inveja, não é rancor. É aquela coisa humana, honesta, de querer entender o que aconteceu, de querer olhar para a peça que substituiu a sua no tabuleiro e tentar compreender o que ela tem que você não tinha, ou o que você tinha que ela não tem. Fiquei alguns dias sem voltar ao perfil de Vanessa. Não por força de vontade. Precisei de alguns dias para decidir de qual lugar queria olhar para aquilo. Se fosse de um lugar de dor, ia me machucar. Se fosse de um lugar de raiva, ia me envenenar. Então esperei até conseguir olhar de um lugar diferente. De curiosidade, apenas curiosidade. Quando voltei ao perfil dela, uma tarde de quarta-feira com chuva fina lá fora e meu chá ainda quente na mesa, comecei a ler. Vanessa tinha 30 anos. Morava em São Paulo, no mesmo bairro onde Eduardo e eu vivemos quando éramos mais jovens. Trabalhava como consultora de moda, tinha um perfil cheio de fotos bem produzidas, roupas bonitas, restaurantes caros, viagens de fim de semana. E tinha uma filha, Isadora, 7 anos, olhos grandes, cabelo cacheado, aquele tipo de criança que parece mais velha do que é pelo jeito sério com que olha para a câmera. Fiquei olhando para a foto de Isadora por um bom tempo. Pensei, essa menina não tem culpa de nada. E foi esse pensamento que me organizou. Quando a gente consegue separar as pessoas das situações, quando consegue olhar para uma criança de 7 anos e entender que ela não tem culpa, alguma coisa dentro da gente se aquieta. A raiva perde o fôlego. Fica só o cansaço, e o cansaço é mais fácil de carregar. Eduardo assumiu o relacionamento publicamente 2 meses depois que me mudei para o apartamento. Soube pelo Renato, que me ligou numa manhã de sábado com aquela voz de filho que não quer ser portador de má notícia, mas entende que é melhor a mãe saber por ele do que por outra pessoa. Mãe, vi nas redes sociais do pai. Ele postou uma foto com uma mulher. Eu sei quem é ela. Silêncio do outro lado. Você sabia? Desconfiei faz um tempo. E você está bem? A praça lá embaixo. Uma criança andando de bicicleta em círculos, com um pai ao lado de braços abertos, pronto para segurar se caísse. Fiquei olhando para aquela cena por um instante antes de responder. Estou bem, Renato. De verdade. E estava. A notícia que meu filho carregava naquela ligação chegou sem força para me derrubar, porque aquela perda já atravessei nos meses anteriores, sozinha, no silêncio do apartamento, nas madrugadas em que ficava acordada escrevendo histórias para crianças que nunca saberiam que cada página saiu das mãos de uma mulher reconstruindo a própria vida. A dor já passara. O que ficou no lugar dela era uma coisa mais limpa, mais firme, a certeza de que fizera a coisa certa. Foi nessa época que recebi o primeiro contato de uma editora de verdade. Não era uma das grandes, mas respeitada. Uma editora de médio porte especializada em literatura infanto-juvenil, com sede em São Paulo, catálogo cuidadoso, aquele tipo de empresa que preza mais pela qualidade do que pelo volume.
Descobriram meus livros através de uma professora que montou um projeto em sala de aula com a série da Benedita e documentou tudo num vídeo que circulou bastante. A editora queria me conhecer. Quando abri o e-mail e li aquelas linhas, fiquei um bom tempo sem fazer nada, só olhando para a tela com as mãos no colo. Então me levantei, fui até a cozinha, enchi um copo d'água, bebi devagar encostada na pia e falei em voz alta para ninguém. Tá certo, pai. Não deixei morrer. Na videochamada da semana seguinte, por 45 minutos, conversei com a editora-chefe, uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto e óculos de armação grossa, que falava sobre literatura com a paixão de quem escolheu a profissão certa. Ela queria publicar minha série completa da Benedita em formato físico, com distribuição nacional. Quando a chamada terminou, fiquei na cadeira olhando para a parede. Lembrei de Eduardo naquela manhã de março, com a voz plana, dizendo que eu era sem ambição, que ficava brincando de escritora como menina de escola. Aquela lembrança não doeu. Fez parte de mim sorrir, quietinho, por dentro. Mas deixa eu te contar o que acontecia na outra casa, na casa que foi minha, porque essa parte também precisa ser contada. Eduardo e Vanessa passaram a morar juntos 4 meses depois que saí. Soube também pelo Renato, que foi visitar o pai uma vez e voltou com aquela expressão que mistura desconforto e constrangimento. Como foi? Estranho. A casa está diferente. Ela mudou muita coisa. Era de se esperar. Ela parece boa pessoa, mãe. Não quero falar mal, mas... é estranho ver outra mulher naquele espaço. Eu entendo. Você não se incomoda? Pensei por um instante. Renato, aquela casa virou a casa deles. Eu tenho a minha. Não faz sentido sofrer por um lugar que deixei para trás. O que importa é que você se sinta bem quando for visitar seu pai. Meu filho ficou me olhando com aquele olhar que ele às vezes tem, de filho que admira a mãe mas não sabe como dizer isso. Então fica só olhando. Você é a pessoa mais tranquila que eu conheço. Sou a pessoa que aprendeu a escolher as batalhas. Vanessa, pelo que observava de longe pelas redes sociais, mergulhava bem na nova vida. A sala que um dia foi minha aparecia pintada de amarelo mostarda, uma cor que nunca escolheria, mas que ficou bonita, honestamente ficou. Jantares elaborados para Eduardo, pratos com apresentação caprichada, aquele tipo de cozinha que parece mais performance do que alimentação. E Isadora no jardim que cuidei por anos, a menina brincando entre as plantas com aquela seriedade de criança que ainda não sabe que está crescendo rápido demais. E continuava postando sobre meus livros. Não era postagem ocasional. Era frequente, entusiasmada, de fã que realmente leu e sentiu, e quer que todo mundo ao redor também leia e sinta. Havia comprado todos os meus títulos, um a um. Comentava em grupos de mães sobre a série da Benedita com uma riqueza de detalhes que só tem quem leu com atenção. Uma vez, num grupo de professoras, escreveu um texto longo sobre como a personagem Benedita ajudou Isadora a lidar com uma situação de exclusão na escola nova. Li aquele texto 3 vezes. Aquilo me tocou de um jeito que não esperava. Vanessa, sem saber, buscou consolo para a filha numa história que escrevi nas madrugadas em que meu casamento com o pai dela se desmanchava em silêncio. A vida tem dessas. O contrato chegou em setembro. Li com calma, linha por linha, com a ajuda de uma advogada que o Renato me indicou. Boas condições, prazo razoável, royalties que respeitavam meu trabalho. Assinei com a mesma caneta que usara para os papéis do divórcio meses antes. Mas o peso das 2 assinaturas não poderia ser mais diferente. A do divórcio foi o fim de uma coisa longa e cansativa. A do contrato foi o início de algo que construí com as próprias mãos, no escuro, sem que ninguém pedisse ou esperasse. No dia que mandei o contrato assinado de volta para a editora, saí para caminhar pela praça. Era fim de tarde, aquela luz dourada que São Paulo às vezes tem quando o céu está limpo e o sol desce devagar. Sentei num banco perto de uma árvore velha, fechei os olhos e fiquei ouvindo o barulho da cidade por uns bons minutos. Pensei na menina de 12 anos que escrevia histórias sobre bichos que falavam, que mostrava as folhas para a mãe
que ouvia o pai dizer que tinha talento e não devia deixar morrer. Pensei nela com carinho, com saudade, com aquela gratidão que não tem endereço certo, que a gente sente e não sabe muito bem para quem mandar. Depois me levantei e fui para casa preparar o jantar. O lançamento oficial pela editora estava marcado para fevereiro do ano seguinte. Nesse período, trabalhei em parceria com a equipe editorial para revisar e republicar os títulos antigos com capas novas, mais profissionais, com aquele acabamento de livro que vai para a livraria de verdade. Comecei também a escrever um título novo, exclusivo para o lançamento, uma história que guardei na cabeça por muito tempo e que agora finalmente sentia que estava pronta para sair. A história era sobre uma avó que guardou segredos a vida inteira e que, num dia comum, decide finalmente contá-los para a neta. Não era autobiográfica, mas não era completamente inventada também. Nunca é quando a gente escreve de verdade. Foi nessa época que Eduardo tentou me ligar pela primeira vez desde o divórcio. Não atendi na primeira vez, nem na segunda. Na terceira, atendi porque o Renato me avisou que o pai enfrentava um problema de saúde, nada grave, uma questão cardíaca que exigiu um procedimento e uns dias de repouso. Carla. A voz de Eduardo ao telefone soou estranhamente velha. Não velha de tempo, velha de cansaço. Eduardo, está bem? Estou melhor. Obrigado por atender. Uma pausa. Carla, fiquei sabendo de umas coisas sobre seu trabalho. Que coisas? O Renato me contou. Não em detalhes, mas ele falou que você estava publicando livros, que estava indo bem. Está indo bem, sim. Por quanto tempo você estava fazendo isso? 5 anos. O silêncio que veio depois desse número era diferente dos outros. Pesado, daquele tipo que acontece quando uma pessoa percebe de uma vez só o tamanho de tudo que não viu. 5 anos, ele repetiu quase para si mesmo. 5 anos. E eu nunca perguntou. Não com raiva. Apenas a verdade. Mas não tem problema, Eduardo. A vida seguiu. Ficou em silêncio por mais um tempo. Você está feliz? Perguntou por fim. A praça lá embaixo, as árvores antigas, uma criança correndo atrás de um pombo que não ia se deixar pegar. Estou. Mais do que fui em muito tempo. Ele desligou sem dizer mais nada. Fiquei com o telefone na mão, sentindo uma coisa que não esperava sentir. Não era alegria pela dor dele. Nunca fui desse tipo. Era algo mais quieto, mais difícil de nomear. A sensação de que um capítulo finalmente virou. Não com barulho, não com drama. Com o silêncio suave de uma página sendo dobrada com cuidado, antes de seguir para o próximo. O evento literário estava marcado para o último sábado de fevereiro, em São Paulo. Seria minha primeira aparição pública como autora. A editora manteve minha identidade em segredo até ali, como parte de uma estratégia de lançamento que, honestamente, achei exagerada no início, mas que foi se provando eficiente, à medida que a curiosidade sobre quem era aquela autora crescia nas redes sociais. Grupos inteiros especulavam. Uns apostavam numa professora aposentada, outros numa jornalista usando pseudônimo. Alguém chegou a sugerir que era um homem fingindo ser mulher, o que me arrancou um riso de uns bons minutos. A revelação aconteceria no palco, durante o lançamento do novo livro. Eu subiria, removeria o anonimato, leria um trecho, responderia perguntas. Simples, limpo, bonito. O que não sabia ainda era que Vanessa já carregava o ingresso para aquele evento semanas antes que eu sequer soubesse da data. Não era coincidência do destino, não era armação de ninguém. Era simplesmente que ela era fã. Uma fã de verdade, daquelas que acompanha, que compra, que indica, que aparece nos eventos. A mulher que Eduardo escolheu no lugar de mim era fã da escritora que eu era em segredo. E naquele sábado de fevereiro, as duas realidades iam se encontrar num palco em São Paulo. Na semana antes do evento, o Renato veio me visitar. Ficou 2 dias, dormiu no quarto de hóspedes que montei com cuidado, uma cama de solteiro, uma mesinha, um abajur de luz quente, um vaso de planta na janela. Simples, mas acolhedor. Daquele jeito que aprendi com minha mãe,
que nunca teve muito, mas sempre soube fazer o que tinha parecer suficiente. No segundo dia, enquanto tomávamos café na varanda de manhã, ele perguntou se eu estava nervosa para o evento. Um pouco, mas é um nervoso bom, daquele que a gente sente quando está prestes a fazer algo que importa. Você vai ser incrível, mãe. Você não precisa dizer isso. Estou dizendo porque acredito. Aquela seriedade de adulto que às vezes aparece no rosto do filho e pega a mãe desprevenida. Eu sempre soube que você tinha isso. Mesmo quando era pequeno, quando você me lia as histórias antes de dormir, eu sabia que havia algo especial ali. Nunca entendi por que você guardava tanto. Segurei minha xícara com as duas mãos e olhei para a praça. Porque algumas coisas precisam crescer no escuro. Uma semente que você coloca sob o sol antes da hora não vira árvore, vira palha. Acordei às 5h40 daquela manhã de sábado sem precisar de despertador. Fiquei deitada por uns minutos ouvindo o silêncio da cidade que ainda não acordou de vez. Lá fora, um pássaro cantava em algum galho invisível dali. Um canto insistente e limpo que cortava o ar parado do amanhecer. Fiquei ouvindo até ele parar. Então me levantei. Fiz café mais devagar do que de costume, com aquela atenção de quem quer que o ritual cotidiano dure um pouco mais. A água, a temperatura certa, o pó passado com calma. Enquanto o café gotejava, fiquei encostada na pia, olhando pela janela, o céu ainda roxo se abrindo devagar para o alaranjado. São Paulo amanhece com barulho, mesmo quando ainda está escuro. Uma cidade que não para de vez, que respira o tempo todo. Tomei o café na varanda. O ar mais fresco do que esperado para fevereiro. Uma dessas manhãs que chegam como presente no meio do verão paulistano. As mãos aquecidas na xícara, os olhos na praça vazia lá embaixo. Pensei, hoje é um dia que vai partir a minha vida em dois. Não com drama. Como quem constata o tempo, como quem olha para o céu e lê as nuvens. Havia o antes desse dia, e ia haver o depois. E eu estava sentada nessa fronteira, tomando café, com os pés descalços no frio da varanda, sozinha e inteira. Me arrumei com calma. Não sou do tipo que passa horas no espelho. Nunca fui, mas naquele dia quis me olhar com atenção. Queria ver quem estava indo para aquele palco. Vi uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos cortados na altura do ombro, olhos castanhos com as linhas ao redor que chegaram ano a ano sem pedir licença, pescoço que mostra a idade, mãos que mostram a história. Escolhi roupa simples, uma blusa de linho cor de areia, calça social escura, sapato baixo de couro marrom, brincos pequenos, de prata, que eram da minha mãe, batom discreto, cor de boca. Me olhei uma última vez. Não estava tentando parecer mais jovem, estava tentando parecer exatamente o que era. Uma mulher que viveu, que construiu, que perdeu e reconstruiu, que carregava nos traços do rosto cada um dos anos que passou. Tá bom, disse para o espelho, e peguei minha bolsa. O evento era num centro cultural na Vila Madalena. Um prédio antigo reformado com cuidado, paredes de tijolinho aparente, pé direito alto, janelas grandes que deixavam entrar uma luz bonita naquela hora da tarde. Uma livraria improvisada no saguão de entrada e no centro uma mesa comprida com os livros do lançamento. Meus livros, com as capas novas que aprovei depois de tanta conversa com a designer. Cheguei cedo, acompanhada da Fernanda, a editora-chefe. Ela tinha se tornado, naquele tempo, algo além de parceira de trabalho. Era daquele tipo de presença que entra na sua vida tarde, mas que parece que sempre deveria ter estado ali. Como você está? Perguntou enquanto caminhávamos pelo corredor dos fundos. Tranquila. Tranquila de verdade ou tranquila porque aprendeu a fingir? De verdade. Fernanda, passei anos escrevendo no silêncio sem ninguém saber. Esse momento é apenas a continuação daquilo. O mesmo trabalho, a mesma história, só que agora com público. Fiquei nos bastidores durante a mesa de debate que precedeu minha participação. Uma telinha pequena me deixava acompanhar o que acontecia no palco sem ser vista. O saguão fervilhava. Mais de 300 pessoas. Cadeiras ocupadas, gente em pé nas laterais.
Um burburinho constante que crescia e diminuía conforme as falas no palco evoluíam. Crianças também. Crianças com pais e mães, alguns segurando exemplares da série da Benedita, com aquelas capas novas que brilhavam sob a luz do centro cultural. Benedita. A menina de tranças que inventei numa tarde chuvosa de agosto, sozinha em casa, sem esperança de que chegasse às mãos de quem quer que fosse. E ali estavam, crianças reais, com rostos reais, segurando ela. Tive que me virar para a parede por um instante para não chorar antes da hora. Foi nessa espera nos bastidores que a vi. Vanessa, sentada na quinta fileira, lado esquerdo, com Isadora no colo. A menina segurava um exemplar da Benedita aberto nas mãos, acompanhando as ilustrações com o dedo, devagar, com aquela concentração silenciosa de criança que não precisa de barulho para estar completamente presente numa coisa. Vanessa olhava para o palco com atenção total, uma expressão que reconheci, não porque a conhecesse, mas porque vi muitas vezes em muitos rostos ao longo da vida. A expressão de alguém que está num lugar onde quer estar, fazendo algo que importa para ela. Não estava ali por obrigação. Fiquei olhando para ela por mais tempo do que deveria. 30 anos, cabelo comprido, sorriso bonito que aparecia e desaparecia conforme o que acontecia no palco. A mulher que entrou na minha antiga casa, que pintou minha sala de amarelo mostarda, que dormia no quarto onde dormi por 32 anos, e que havia lido cada um dos meus livros com atenção e carinho genuínos. Não senti raiva. Não senti nada de dramático. Senti aquela estranheza delicada de quando a vida faz uma dessas dobras que a gente não consegue explicar inteiramente. 3 minutos. A voz de Fernanda ao meu lado. Virei para ela. Respirei fundo. Vamos. A mediadora do evento era jovem, entusiasmada, daquele tipo que faz a apresentação com energia que contagia a plateia sem forçar. Falou sobre minha obra com um cuidado que me surpreendeu, citando trechos de memória, mencionando resenhas de professoras, comentando o impacto da série em escolas pelo país. E então, chegou o momento que muitos de vocês esperavam. Hoje vamos finalmente conhecer a mulher por trás dos livros. A autora que passou 5 anos construindo uma obra que tocou milhares de famílias brasileiras, sem nunca revelar quem era. Senhoras e senhores, com vocês, disse o pseudônimo. E subi as escadas do palco. A plateia aplaudiu antes mesmo de me ver direito. Quando cheguei ao centro e me virei para enfrentar aquelas 300 faces, os aplausos mudaram de timbre. Ficaram mais curiosos, mais atentos, como quem ajusta o foco de uma câmera. Eu sabia o que estavam vendo. Uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos, roupa simples, brincos da mãe. Não era a imagem que ninguém havia imaginado, tenho certeza, mas era a imagem certa. A mediadora se aproximou com o microfone. Como é finalmente aparecer? Segurei o microfone, olhei para a plateia, e então fiz a coisa que ensaiei mentalmente 1000 vezes, mas que, na hora, saiu diferente de tudo que planejei. Olhei diretamente para a quinta fileira, lado esquerdo. Não porque Vanessa estivesse me esperando. Não porque eu quisesse nada dela. Meus olhos simplesmente foram até lá, como olhos fazem quando encontram algo que a mente já estava processando. Por uma fração de segundo, antes de começar a falar, nossos olhares se cruzaram. Ela não sabia quem eu era. Ainda não, mas eu sabia quem ela era. E sabia que isso estava prestes a mudar. Boa tarde. A voz saiu firme e clara no microfone. Meu nome é Carla. Tenho 62 anos. Sou mineira de cidade pequena. Fui casada por 32 anos e sou mãe de um filho que está assistindo isso de casa pelo streaming agora mesmo e que já me mandou 3 mensagens perguntando se estou nervosa. Uma risada suave percorreu a plateia. Não estou nervosa, estou inteira. E essa sensação é tão nova para mim que precisei de um tempinho para reconhecê-la. Fiz uma pausa. Olhei para as crianças nas primeiras fileiras. Comecei a escrever com 12 anos. Escrevi por 50 anos, a maior parte desse tempo em silêncio, num cantinho de sala que ninguém perguntava o que era. Publiquei meus livros de forma independente há 5 anos, com um pseudônimo, sem que as pessoas mais próximas de mim soubessem.
não por vergonha. Por uma razão que só entendi completamente quando precisei entender. Porque algumas coisas precisam crescer no escuro para se tornarem árvore. A sala ficou quieta com aquele tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de atenção. Hoje eu falei meu nome. E isso, para mim, vale mais do que qualquer número de vendas, qualquer lista, qualquer prêmio que essa vida ainda possa me dar. Os aplausos cresceram devagar e foram ficando cheios. Olhei novamente para a quinta fileira. Vanessa havia parado de aplaudir. As mãos suspensas no ar por um momento, o olhar preso em mim com uma expressão que não soube nomear imediatamente. Depois, devagar, as mãos foram descendo. E no rosto dela apareceu algo que reconheci porque já senti dentro de mim em outros momentos. Era o espanto de quem percebe de uma vez só que o mundo é muito menor e muito maior do que pensava. Ela me reconheceu. Não sei como. Talvez pelo sobrenome, talvez por alguma coisa que o Renato mencionou sem perceber, talvez pela data, pelo lugar, pela coincidência de tudo que foi dito. Mas reconheceu. Vi no exato momento em que aconteceu. Os olhos arregalaram por uma fração. A boca entreabriu. Isadora, que estava no colo dela, virou o rosto para cima olhando para a mãe, sentindo talvez aquela mudança súbita no corpo da mulher que a segurava. Vanessa ficou imóvel por uns segundos. Então, devagar, voltou o olhar para mim no palco. Sustentei aquele olhar por um instante antes de me virar para a mediadora e dar continuidade à conversa. A sessão de perguntas durou 40 minutos. 40 minutos de presença absoluta, do tipo que raramente se consegue na vida cotidiana. Respondi sobre minha escrita, sobre a Benedita, sobre o processo de criar as ilustrações eu mesma, sobre o que me motivava, sobre o silêncio de 5 anos. Falei com honestidade, sem omitir a parte difícil, sem dramatizar além do necessário. No final, a mediadora abriu para a plateia. Várias mãos se levantaram. Professoras, mães, uma criança de uns 10 anos que perguntou com uma seriedade adorável se a Benedita ia ter mais aventuras. Respondi que sim, que ela tinha muita história ainda por contar, e a criança assentiu com um contentamento que me arrancou um sorriso de verdade. E então, quase no final, uma mão se ergueu na quinta fileira. O microfone avulso chegou até Vanessa. A voz dela era mais suave do que imaginei. Eu li todos os seus livros. Um esforço visível para manter a voz firme. Todos. E eu queria perguntar: como você conseguiu escrever com tanta leveza sobre temas que são difíceis? Solidão, recomeço, ser diferente dos outros. Como você transformou coisas pesadas em histórias tão leves para as crianças? A sala ficou em silêncio, esperando minha resposta. Olhei para ela. Os olhos dela carregavam uma mistura de coisas que entendia muito bem porque já senti cada uma delas. Constrangimento, admiração, culpa, espanto e, no fundo de tudo aquilo, uma sinceridade que não tinha disfarce. Era uma pergunta real, de fã para autora, de mulher para mulher, porque aprendi que a leveza não é a ausência do peso. É o que acontece quando a gente carrega o peso por tempo suficiente para aprender a equilibrá-lo. Uma pausa. As crianças merecem histórias honestas. Não histórias que fingem que a dor não existe, mas histórias que mostram que é possível atravessá-la. E a única forma de escrever isso com convicção é tendo atravessado você mesma. Vanessa ficou me olhando por mais um segundo. Então assentiu, devagar, e abaixou o microfone. Isadora, no colo dela, havia adormecido com o exemplar da Benedita ainda aberto nas mãos. Depois da sessão formal, 1 hora de autógrafos. Sentada numa mesa perto da livraria improvisada, com fila que se formou rapidamente, assinando livros, conversando com leitoras, recebendo presentes pequenos. Uma professora de Recife me entregou uma cartinha feita pelos alunos. Uma avó de Curitiba, com os olhos marejados, contou que leu a série da Benedita para o neto internado no hospital, e que aquelas histórias ajudaram os dois a atravessar os dias difíceis. Fiquei com aquela frase dentro de mim por um tempo. Histórias que escrevi sozinha, de madrugada, num cantinho de sala que ninguém perguntava o que era, ajudaram uma criança internada num hospital
a atravessar os dias difíceis. Não existe dinheiro que pague isso. A fila foi diminuindo. O saguão foi esvaziando com aquela lentidão de eventos que chegam ao fim, mas ninguém quer ser o primeiro a ir embora. E então ela chegou. Vanessa estava no final da fila. Isadora caminhava ao lado dela agora, segurando o exemplar da Benedita com as duas mãos, com aquele cuidado de criança que entende instintivamente quando um objeto é valioso. Quando chegaram na minha frente, Vanessa ficou por um momento sem falar. Isadora, sem cerimônia, pousou o livro na mesa à minha frente e pediu, com aquela voz direta e sem filtro das crianças de 7 anos: "A senhora pode escrever o meu nome? É Isadora, com S no meio." Com S no meio. Peguei a caneta. Muito bonito, Isadora. Escrevi a dedicatória. Algo simples, sobre pássaros e coragem. Devolvi o livro para ela. A menina abriu, leu com os lábios se movendo, ergueu os olhos para mim com aquela expressão de criança satisfeita. "Obrigada." E saiu correndo para olhar uma vitrine de livros ali perto. Ficamos eu e Vanessa, de pé do outro lado da mesa, mãos cruzadas na frente do corpo, numa postura ao mesmo tempo contida e aberta. Me olhava diretamente, sem desviar, com aquela coragem que, reconheço agora, sempre foi uma das características dela. "Você é a Carla." Não era pergunta. "Sou. A ex-mulher do Eduardo." Fui. Um silêncio. Eu não sabia. A voz, baixa e firme. "Juro que não sabia quem você era quando comecei a ler os livros. Descobri só hoje quando você subiu ao palco e disse o nome completo." "Eu sei. E não faz diferença." Ela franziu levemente a testa. "Não faz? Você leu meus livros de verdade, Vanessa. Comprou todos, indicou para outras pessoas, trouxe sua filha para um evento. Isso não tem nada a ver comigo e com o Eduardo. Tem a ver com você e com a literatura." Uma expressão de quem não esperava exatamente essa resposta. "Eu amo seus livros." "Obrigada. De verdade." "Posso te pedir um autógrafo também?" Tirou da bolsa um exemplar do meu primeiro livro. O da Benedita original, com a capa antiga. Lido, com canto dobrado numa página do meio, sinal de quem releu e marcou o lugar favorito. Peguei o livro. Abri na folha de rosto. Fiquei um segundo com a caneta parada, pensando no que escrever. Então escrevi. Para Vanessa. "Obrigada por ler com o coração aberto. Isso é tudo que um escritor pode pedir." Fechei o livro e devolvi. Ela leu. Ficou lendo por mais tempo do que as palavras precisavam, daquele jeito de quem lê e relê, tentando entender tudo que está e tudo que não está escrito ali. Quando ergueu os olhos, estavam marejados. Não falei nada. Eu também não precisava. Naquela noite, de volta no apartamento, liguei para o Renato. Atendeu no segundo toque, o que significava que estava esperando. E então? Foi lindo. Foi exatamente o que precisava ser. "Você chorou?" "Quase." Segurei. "Eu chorei aqui." Admitiu com aquele jeito seu de filho que não tem vergonha de ser sensível. "A Juliana também. Ela disse que você é incrível. Manda um abraço para ela." "Ela estava lá?" Não precisei perguntar quem ele estava perguntando. Estava. Uma pausa. E nada, Renato." Ela leu um autógrafo, agradeceu, foi embora com a filha. Foi uma coisa humana, simples, não tem drama. "Você é estranha", comentou, e havia uma ternura enorme naquela palavra. "Sou sua mãe." Depois que desligamos, era quase meia-noite. Fui até a varanda com um copo d'água. A praça quase vazia. Um casal num banco, um homem passando com um cachorro, as árvores antigas imóveis no ar parado da noite. Fiquei ali deixando o dia assentar dentro de mim como a borra do café que desce devagar para o fundo da xícara. 62 anos. 50 de escrita, 32 de casamento, um divórcio, um apartamento novo, um contrato, um palco, um nome dito em voz alta, e uma mulher do outro lado da mesa, segurando meu livro com as duas mãos, olhando para uma dedicatória que dizia "Obrigada. A vida tem dessas." Entrei, apaguei a luz e dormi. Março chegou com chuva fina e persistente, daquela que não assusta mas não para,
que vai encharcando tudo aos poucos, sem que a gente perceba. Faz 1 ano, nesse mesmo mês, Eduardo se sentou à mesa da cozinha com aquela voz plana e pediu o divórcio. 1 ano. 365 dias que foram, na ordem que chegaram. Choque silencioso, reorganização lenta, descoberta, trabalho, lançamento, palco, nome dito em voz alta. Não era pouco para 12 meses. O período que se seguiu ao lançamento foi o mais movimentado da minha vida profissional. E digo isso sabendo que até aquele momento eu nem sabia que tinha uma vida profissional no sentido formal da palavra. A editora vendeu a primeira tiragem em 18 dias. 18 dias. Fernanda me mandou a mensagem num domingo de manhã com 3 pontos de exclamação, o equivalente para ela a um grito de alegria. Segunda tiragem encomendada imediatamente. Depois a terceira. Os livros foram parar em livrarias de todo o país. Não só nas grandes cidades, mas em cidades menores, naquelas livrarias de bairro que a gente entra e fica horas sem querer sair. E eu continuava escrevendo. A rotina que montei nos meses anteriores foi se ajustando para acomodar o novo volume de trabalho sem perder o que aprendera sobre viver com calma. Café na varanda, mesa de trabalho até o meio-dia, almoço, descanso, tarde para e-mails, para a editora, para as entrevistas que foram chegando aos poucos. As entrevistas foram uma novidade para a qual não me sentia completamente pronta, mas que fui aprendendo com o tempo. A primeira para uma revista de educação, por vídeo. A segunda para um podcast de literatura. A terceira para um jornal de Minas que descobriu que eu era da região. Cada conversa me ensinava algo sobre como contar minha própria história sem transformá-la em performance. Uma linha fina separava o compartilhar do exibir entre ser honesta e ser espetáculo, e ia aprendendo a caminhar sobre essa linha com mais segurança a cada vez. Nunca mencionei Eduardo pelo nome. Nunca mencionei o divórcio de forma direta. Falava sobre mudanças, sobre recomeços, sobre o que significa construir algo em silêncio. As pessoas entendiam o suficiente, e o que não entendiam, não precisavam saber. Foi numa tarde de março, 3 semanas depois do evento, que recebi uma mensagem que não esperava. Era pelo Instagram, na conta da autora. O nome no perfil era suficiente para eu saber de quem era. Vanessa. Oi. Eu sei que é estranho eu te mandar mensagem. Fica à vontade para não responder. Mas eu precisava dizer uma coisa que não consegui dizer direito no dia do evento. Seus livros ajudaram minha filha numa fase muito difícil. E ajudaram a mim também, de um jeito que só entendi depois que descobri quem você era. Obrigada. É só isso. Li 2 vezes. Então respondi. Não porque precisava, não porque era obrigada, mas porque havia algo naquela mensagem que merecia resposta, uma honestidade que não podia ser ignorada sem que isso dissesse algo sobre quem eu era. Vanessa, obrigada por mandar. Não é estranho. Fico feliz que os livros tenham ajudado você e a Isadora. Isso é exatamente o motivo pelo qual escrevo. Ela respondeu 4 dias depois, com uma mensagem mais longa, que terminava com uma pergunta que não esperava. Você toparia tomar um café 1 hora dessas? Entendo completamente se não quiser. Mas se um dia você topar, eu gostaria muito. Fiquei com aquela mensagem aberta por mais tempo do que as outras. Podia dizer não. Era completamente legítimo. Ninguém no mundo me obrigaria a tomar café com a mulher que vivia na minha antiga casa com o meu ex-marido. Nenhuma lei moral, nenhuma expectativa razoável exigia isso de mim. Mas também podia dizer sim. Não por bondade performática, não para parecer evoluída aos olhos de ninguém, mas porque havia algo genuíno naquelas mensagens que me dizia que Vanessa não estava tentando me provocar, nem me testar. Estava, pelo que conseguia ler, sendo simplesmente humana. E passei a vida inteira aprendendo a reconhecer quando as pessoas estão sendo simplesmente humanas. Respondi no dia seguinte. Topo. Me fala quando você pode. Combinamos para uma quinta-feira à tarde, numa cafeteria no centro que Vanessa sugeriu e que eu conhecia,
Um lugar pequeno com mesas de madeira e aquele cheiro de café passado que é o cheiro mais honesto do mundo. Cheguei 5 minutos antes. Pedi um café com leite. Sentei numa mesa do fundo, de costas para a parede, de frente para a porta. Como sempre prefiro sentar em lugares novos. Ela chegou pontual. Sem Isadora. Sozinha, com uma bolsa pequena e uma expressão que misturava determinação e nervosismo numa proporção completamente razoável para a situação. Me viu, veio em minha direção. Sentou. Obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Pediu um chá de camomila, o que me fez entender que estava mais nervosa do que aparentava. Por um momento, nenhuma das duas disse nada. O barulho suave da cafeteria ao redor, conversas de outras mesas, a música baixa que ninguém ouvia de verdade. Foi ela quem começou. Preciso ser honesta com você. Não vim aqui para me justificar. Não vim pedir desculpa por estar com o Eduardo, porque acho que não é meu lugar. Vim porque você me impressionou, como escritora e como pessoa. E eu acho que seria hipocrisia da minha parte continuar te admirando de longe sem pelo menos tentar ser honesta de perto. Olhei para ela. Era jovem, mas havia nela uma maturidade que vinha de ter criado uma filha sozinha por um tempo, de ter passado por coisas que a vida não avisa que vão chegar. Aquela maturidade eu reconhecia porque era a minha própria, construída em circunstâncias diferentes. Aprecio a honestidade. E vou ser honesta também. Não vim aqui guardar rancor, Vanessa. Já tive tempo suficiente para processar tudo o que aconteceu. O Eduardo fez as escolhas dele, eu fiz as minhas. A vida seguiu. Ele fala sobre você às vezes. Uma delicadeza no jeito que colocou aquilo, como quem manuseia algo frágil. Não precisa me contar. Não vou entrar em detalhes. Só queria que você soubesse que ele ficou surpreso. Com tudo. Com os livros, com o dinheiro, com quem você é. Ele nunca perguntou quem eu era. Eu sei. Com uma voz que me disse que sabia de verdade. Não por relato, mas por observação. Como está a Isadora? Mudei o assunto com suavidade deliberada. Vanessa levou um segundo para acompanhar a mudança, e quando acompanhou, pareceu aliviada. Está ótima. Apaixonada pela Benedita. Quer ser escritora quando crescer. Que bom. Ela quer te conhecer. Mas eu disse que ia perguntar primeiro se você toparia, porque não é o tipo de coisa que se decide por outra pessoa. Um dia, quando fizer sentido para todo mundo. Vanessa assentiu com aquela expressão de quem aceita a resposta como ela é, sem forçar mais. Ficamos ali por mais 1 hora. Conversamos sobre outras coisas, livros que ela leu recentemente, o trabalho dela como consultora, uma viagem com Isadora para o Nordeste no Carnaval. Falei sobre Minas, sobre minha infância, sobre as histórias que minha mãe guardava na caixa de sapato. Quando saímos, a tarde fechou e uma garoa fina cobria o calçadão. Nos despedimos com um aceno, sem abraço, sem promessa de quando nos veríamos de novo, mas sem aquela frieza de quem não quer se ver nunca mais. Era um meio-termo honesto. E às vezes, o meio-termo honesto é exatamente o lugar certo para ficar. Eduardo me ligou numa sexta-feira de abril. Atendi porque o Renato me avisou que o pai queria falar, que era sobre algo específico. O Renato mediou aquilo com aquele cuidado de filho que não quer se meter, mas também não quer que as pessoas que ama se evitem mais do que precisam. Carla, a voz dele ainda carregava aquela qualidade nova de cansaço que não era de idade, mas de algo interno que havia mudado. Eduardo, preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Uma pausa longa. A respiração funda de quem está juntando coragem para algo que praticou, mas que ainda sai difícil. Eu errei. Com você. Não só no final. Não só com o divórcio. Errei antes. Por anos. Errei em não te ver, em não perguntar, em achar que sabia quem você era porque dividia uma casa com você. Fiquei ouvindo. Não estou pedindo nada. Não estou pedindo volta. Não estou pedindo amizade. Não estou pedindo que você me perdoe em voz alta. Só precisava dizer porque ficar carregando isso sem dizer foi ficando pesado demais. A praça lá embaixo pela janela. Um pombo pousando no parapeito de um prédio do outro lado. Eduardo,
Já processei tudo isso, não carrego raiva de você. Nunca fui muito boa em carregar raiva, cansa demais. Fiz uma pausa, mas obrigada por dizer, sei que não foi fácil. Você está bem? Muito bem, melhor do que estive em anos. Eu sei, uma quietude diferente na voz. Dá para perceber. Desligamos sem drama, sem promessa, sem ressentimento, sem nenhuma daquelas conclusões redondas que existem mais em histórias do que na vida real. Eram apenas duas pessoas que dividiram 32 anos de vida, chegando ao fim de uma conversa difícil e saindo dela mais leves do que entraram. Às vezes é isso, às vezes é apenas isso. Abril trouxe uma proposta que a Fernanda apresentou com aquela expressão de quem está tentando parecer casual, mas está claramente animada. Uma escola particular de São Paulo queria uma visita às turmas do Fundamental. Conversa sobre escrita, sobre leitura, sobre a Benedita. Compraram exemplares para toda a biblioteca. Fui numa quinta-feira, num bairro tranquilo do Morumbi. A escola era bem cuidada, com jardim na entrada onde algumas crianças corriam durante o intervalo quando cheguei. Uma professora me recebeu com aquele entusiasmo genuíno de educadora que ama o que faz. Me levou por corredores decorados com trabalhos dos alunos, me mostrou a biblioteca onde meus livros tinham uma prateleira inteira com uma plaquinha escrita à mão que dizia Coleção Benedita. Fiquei olhando para aquela prateleira por um momento mais longo do que o necessário. A conversa com as turmas foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Não digo isso com exagero. Havia 4 turmas, entre 7 e 10 anos, sentadas em semicírculo no auditório pequeno, com aquela atenção de criança que é completa quando está interessada. Estava interessada. Uma coisa palpável no ar, como uma temperatura diferente. Não fiz discurso, não fiz palestra. Sentei numa cadeira igual às das crianças e perguntei: alguém aqui já inventou uma história? 26 mãos foram ao alto ao mesmo tempo. Então já são todos escritores. Bem-vindos ao clube. O que se seguiu foram 2 horas das perguntas mais honestas que já recebi. Crianças não perguntam para parecer inteligentes. Perguntam porque querem saber de verdade. Uma menina de 8 anos perguntou de onde eu tirava as ideias para a Benedita. Um menino de 10 perguntou se eu ficava triste quando um livro acabava. Uma criança pequenina de 7 anos levantou a mão com seriedade total e perguntou se a Benedita tinha medo de escuro. Tinha, mas aprendeu que às vezes o escuro é onde as coisas mais importantes crescem. A criança pensou por um segundo e então assentiu, satisfeita, como quem recebeu uma informação que fazia sentido de um jeito que não precisava de mais explicação. No final, quando as turmas foram saindo, uma menina ficou para trás, cabelo cacheado, olhos grandes, 7 anos. Meu coração reconheceu antes da minha cabeça. Isadora. Segurava um exemplar da Benedita com as 2 mãos, aquele mesmo exemplar do evento literário, com o canto dobrado na página do meio. Veio até mim com passos decididos, aquela seredeza toda, e parou na minha frente. Você veio. Vim. Minha mãe disse que você talvez viesse um dia, quando fizesse sentido para todo mundo. Olhei para aquela menina de 7 anos repetindo de volta as minhas próprias palavras com a precisão que só as crianças têm, que guardam tudo sem perceber que estão guardando. Faz sentido hoje. Estendeu o livro. Pode escrever de novo? O anterior ficou no outro exemplar. Qual outro exemplar? O da casa. Minha mãe tem um na cabeceira. Esse é o meu, que fica na mochila. Peguei o livro. Abri na folha de rosto. Pensei por um instante no que escrever para uma menina de 7 anos que dormia toda semana na mesma casa que um dia foi minha, que crescia num jardim que plantei, que carregava na mochila um livro que escrevia em silêncio enquanto a vida se reorganizava ao meu redor. Escrevi: para Isadora, que tem o coração do tamanho do mundo. A Benedita te manda abraço. A menina leu com aquela seriedade toda. Então ergueu os olhos. Obrigada. Obrigada a você. Saiu correndo para alcançar a turma no corredor. Fiquei olhando para a porta por um momento depois que sumiu. Então peguei minha bolsa, agradeci à professora e saí pela porta principal em direção à rua tranquila do Morumbi. Lá fora, o sol havia saído da frente de uma nuvem e batia forte no calçamento,
Aquele tipo de sol de fim de tarde que tem mais dourado do que calor. Parei por um segundo na calçada, respirei e segui. Maio trouxe uma notícia que a Fernanda deu numa ligação com aquela voz de quem segura o sorriso enquanto fala. Um prêmio. Reconhecido, concedido por um júri de educadores e escritores. Meu nome na lista de finalistas. Finalista, repeti, quando ela terminou de falar. Com uma chance muito boa de ganhar, pelo que me dizem. Fiquei em silêncio por um instante. Fernanda, quando publiquei o primeiro livro, vendi 3 cópias na primeira semana e chorei de emoção. Eu sei. 3 cópias. Carla. Estou bem. Só precisava lembrar disso, para não perder a proporção das coisas. Ouvi ela sorrir do outro lado da linha. É por isso que você é uma escritora de verdade. As de verdade nunca perdem a proporção. A cerimônia do prêmio estava marcada para junho, em Brasília. O Renato quis ir junto. Disse que não perderia por nada. Viajamos juntos numa manhã de quarta-feira, num voo de 1 hora que chegou com aquele céu imenso e limpo que Brasília tem. Aquele azul pintado com mais capricho do que o de outros lugares. No hotel, depois de deixar as malas, fomos caminhar pelo eixo monumental. A primeira vez que vinha a Brasília. Fiquei olhando para aquela arquitetura, aquelas linhas, aquele planejamento que tinha grandeza e solidão em igual proporção. O que está pensando? Perguntou o Renato ao meu lado. Que algumas cidades são construídas para impressionar e outras para viver. Brasília escolheu impressionar e tudo bem com isso. Você pensa em tudo como metáfora. É deformação profissional. Ele riu. Eu também. A cerimônia foi numa quinta-feira à noite, num teatro bonito com plateia cheia de escritores, editores, educadores, jornalistas culturais. Quando anunciaram minha categoria, o Renato apertou meu braço. Seja o que for, sussurrou. Eu tenho muito orgulho de você. Eu sei. O apresentador abriu o envelope. Disse meu nome. Subi ao palco pela segunda vez em 2 meses. Mas essa vez era diferente do evento de São Paulo. Diferente de tudo que experimentei antes. Um peso específico emanava daquele prêmio, não da vaidade, mas do reconhecimento. Alguém leu meu trabalho, avaliou com cuidado, comparou com outros e decidiu que merecia estar ali. 50 anos escrevendo. E ali estava aquilo. Vou falar pouco. Uma risada suave na plateia. Porque aprendi que as palavras importantes não precisam de muitas companheiras. Olhei para o Renato na plateia, sorriso largo, olhos brilhando. E ao lado dele, 2 fileiras atrás, Vanessa com Isadora ao lado, a menina com olhos arregalados para o palco. Olhei para elas por um segundo. Então, olhei para o prêmio nas mãos. Comecei a escrever com 12 anos. Por 50 anos, escrevi sem que ninguém perguntasse o que eu estava fazendo. E nesse silêncio, aprendi a coisa mais importante que a escrita pode ensinar. Que a história que você conta em segredo para você mesma é a mais verdadeira de todas. É dela que vêm as outras. Fiz uma pausa. Esse prêmio é para todas as mulheres que têm uma história guardada num canto que ninguém pergunta sobre. Para as que escrevem de madrugada quando a casa dorme. Para as que foram chamadas de sem ambição e ficaram quietas porque sabiam que a resposta viria no tempo certo. A plateia aplaudiu. Mas eu não estava mais ouvindo muito bem o aplauso. Estava olhando para Isadora, que havia puxado da mochila o exemplar da Benedita e o segurava com as 2 mãos no colo, como quem traz um amigo para um lugar importante. Depois da cerimônia, no foyer do teatro, o Renato circulava com jovens editores que se aproximaram. Fernanda plantava sementes editoriais com a naturalidade de quem faz isso há décadas. Vanessa veio até mim com Isadora na mão. Foi lindo. Obrigada por vir. Isadora olhou para o prêmio que eu ainda carregava. Posso tocar? Pode. Passou os dedos pela superfície com aquele cuidado de criança que sabe quando um objeto tem significado. Então devolveu com a mesma seriedade. Quando eu crescer vou ganhar um desses também. Vai. Assentiu, satisfeita com a confirmação, e puxou a mãe para ver uma mesa de livros ali perto. Fiquei olhando enquanto as 2 se afastavam, aquela mulher jovem de cabelo comprido
e aquela menina de olhos grandes, circulando entre as mesas com aquela familiaridade de quem se sente em casa num lugar cheio de histórias. O Renato apareceu ao meu lado. Que cena estranha e bonita. A vida é cheia delas. De volta a São Paulo, no dia seguinte, a cidade voltou para o ritmo habitual. Peguei um táxi do aeroporto, subi com a mala e o prêmio, abri a porta, coloquei a mala no quarto e fui direto para a varanda. A praça lá embaixo, as árvores antigas, a vida cotidiana acontecendo em silêncio, indiferente ao que aconteceu em Brasília, indiferente aos prêmios e aos palcos e às falas bem construídas. Pousou um pássaro no parapeito da varanda. Ficou me olhando com aquela cara de pássaro que não revela nada. Pensei na Benedita, que conversava com os pássaros na fazenda. Tá bom, disse para o pássaro. Ele voou. Entrei, coloquei o prêmio na estante ao lado dos livros, fiz café e sentei na mesa de trabalho. Abri o documento onde o próximo livro esperava e continuei de onde parei. Julho chegou com um frio que São Paulo não costuma ter, daquele que pega a cidade desprevenida e faz as pessoas andarem pelas ruas com casaco e cara de surpresa. Eu gostei, sempre gostei de frio. Tem algo no ar frio que clareia o pensamento, que torna tudo mais nítido. Minha mãe dizia que nasci errada para o interior de Minas, que devia ter nascido mais no sul. Eu respondia que Minas tinha frio sim, que ela estava esquecendo das noites de maio. Ela ria e dizia que eu sempre tinha uma resposta para tudo. Estava certa. Naquele julho, o livro novo estava quase pronto. Era o mais longo que escrevi até ali, não em número de páginas, mas em profundidade, em camadas. A história da avó que guarda segredos e decide contá-los para a neta havia crescido durante os meses de escrita e se tornado algo maior do que planejei. Ficou assim. A melhor coisa que um livro pode fazer é crescer além do que a autora planejou. É o sinal de que a história tem vida própria. A Fernanda havia lido os primeiros capítulos e me mandado uma mensagem que guardei no celular. Uma daquelas que a gente sabe que vai querer reler às vezes. Carla, isso aqui é o melhor que você já escreveu. Não sei se você percebe, mas você está crescendo em cada livro. Isso é muito raro. Crescendo em cada livro. 62 anos. Crescendo. Achei graça. Foi no começo de julho que a Neuza resolveu me visitar. Minha amiga mais antiga. Nos conhecemos na escola com 9 anos e permanecemos amigas por mais de 50 anos com aquela consistência rara que só as amizades verdadeiras têm. Ela morava em Uberlândia, havia casado jovem, tido 3 filhos, enviuvado aos 55 e reconstruído a vida com uma determinação tranquila que sempre admirei. Chegou numa sexta-feira à tarde com uma mala grande demais para 3 dias de visita, completamente típico dela, e uma caixa de pão de queijo congelado que trouxe de Uberlândia, porque, segundo ela, o pão de queijo de São Paulo não prestava. Não era uma posição com a qual eu podia discutir. Foram 3 dias de conversa daquelas que só acontecem com as pessoas que te conhecem desde antes de você saber quem era. Sem pressa de chegar a algum lugar, apenas deixando o assunto ir onde queria ir. Falamos sobre o divórcio, sobre o apartamento, sobre os livros, sobre o prêmio. Ela quis ver o prêmio com as mãos, pesou na palma como quem calcula o valor de algo, assentiu com satisfação. Seu pai estaria orgulhoso. Meu pai morreu 12 anos antes, de um AVC rápido que não deu tempo de despedida. Uma das dores que a gente aprende a carregar melhor com o tempo, mas nunca deixa de carregar. Estaria, concordei. E sua mãe também. Que Deus a tenha. Minha mãe foi 5 anos antes, aos 81, com a mão do Renato e a minha segurando a dela. Morreu com uma serenidade que tento lembrar nos momentos difíceis, aquela serenidade de quem fez o que veio fazer e sabe disso. Ela guardou todas as histórias que escrevi quando criança, numa caixa de sapato. Ainda tenho essa caixa. A Neuza me olhou com aquela expressão dela, de quem conhece a história mas quer ouvir de novo. Mostra. Busquei a caixa no fundo do armário do quarto de trabalho. Uma caixa de sapato de marca barata, o papel amarelado nas bordas, a tampa amassada de tanto ser aberta e fechada ao longo dos anos.
O nome da minha mãe escrito na lateral com caneta esferográfica, aquela letra redonda e inclinada que reconheceria em qualquer lugar. Coloquei na mesa da sala. Abrimos juntas. As histórias estavam lá, dobradas, algumas amassadas, escritas com letra de criança que ainda aprendia a se segurar no papel. Havia desenhos também, os primeiros esboços dos personagens que inventei aos 12 anos, com proporções erradas e expressões exageradas e uma energia que as proporções certas às vezes não têm. A Neuza foi pegando as folhas com cuidado, lendo em silêncio, sorrindo às vezes. Você sempre foi isso. Desde os 9 anos, quando te conheci, você já era isso. Uma observadora. Uma contadora. Parou. O Eduardo nunca mereceu você, Neuza. Não estou sendo cruel. Estou sendo honesta. Ah. Ergueu a sobrancelha por cima dos óculos. E guardo um pouco do rancor pelo seu lugar. Sou sua amiga. Tenho esse direito. Dei uma gargalhada. A primeira gargalhada de verdade em muito tempo. Daquelas que sobem do estômago e saem sem pedir licença. Tem. Pode guardar. Na noite do segundo dia, depois do jantar que a Neuza insistiu em fazer, ficamos na varanda tomando um vinho que ela trouxe de Uberlândia, a praça mais movimentada do que de costume. Sábado à noite, jovens nos bancos, uma família com crianças pequenas aproveitando o frescor do frio incomum. Você é feliz aqui? Não era pergunta. Sou. Diferente de antes? Antes eu era adequada. Funcionava. Cumpria o que precisava ser cumprido. Mas feliz desse jeito de estar no lugar certo sendo quem sou de verdade. Uma pausa. Não era assim. A Neuza ficou olhando para a praça. 32 anos. Mas olha onde estou agora. Me olhou. Olha onde você está agora. Brindamos. O vinho era simples, daquele que a Neuza comprava numa vinícola pequena de Minas que adorava. Bebemos devagar, olhando para a praça, ouvindo o som da cidade à noite, sem precisar preencher o silêncio com palavras. Esse é o luxo das amizades velhas. O silêncio que não precisa ser preenchido. O livro ficou pronto numa terça-feira de manhã, naquele tipo de conclusão que não tem fanfarra, apenas a sensação quieta de que chegou onde precisava chegar. Reli o último capítulo, fiz alguns ajustes pequenos e enviei para a Fernanda com uma mensagem simples. Aqui está. Ela respondeu em menos de 1 hora. Vou ler ainda hoje. Já estou animada. Fechei o computador, fui fazer café, sentei na varanda. Tinha terminado um livro. De novo, essa sensação nunca fica velha. A gente termina o 10º livro com a mesma estranheza de quando terminou o primeiro. Aquela desorientação suave de quem habitou um mundo por meses e de repente precisa sair dele e voltar para o próprio. Fiquei na varanda por 1 hora, só olhando para a praça, deixando o vazio que sempre vem depois de terminar uma coisa ocupar o espaço que precisava ocupar. Era um vazio bom. O tipo de vazio que é, na verdade, espaço para o próximo. A Fernanda leu o manuscrito em 2 dias. Ligou na quinta-feira com aquela voz das notícias grandes. Carla. Fernanda. Esse livro vai mudar tudo. Fiquei em silêncio por um instante. É bom assim? Não é só bom. Uma pausa curta, escolhendo as palavras com cuidado. É verdadeiro de um jeito que machuca um pouco. Você sabe o que quero dizer? Sabia. Era o melhor elogio que uma escritora pode receber. Quando uma história machuca um pouco, é porque tocou em algo real. Não o real dos fatos, mas o real das emoções, que é o único real que importa na literatura. Setembro trouxe uma coisa que não estava no planejamento de ninguém. Uma produtora de conteúdo que trabalhava com adaptações queria conversar sobre a possibilidade de adaptar a série da Benedita para uma plataforma de streaming, num formato de série animada para crianças. Li o e-mail 3 vezes porque não queria entender errado. Não entendia errado. Mandei para a Fernanda, que ligou em 10 minutos contendo a euforia por profissionalismo, mas não conseguindo totalmente. Carla, isso é grande. É sério? Muito sério. Essa produtora tem histórico. As séries que fizeram são de qualidade. Respirou. Você quer que eu cuide das negociações? Quero. Mas quero ser consultada em cada passo. Claro.
Você é a autora. A história é sua. A história é sua. Fiquei com essa frase depois que desligamos. Por quanto tempo deixei de acreditar nisso? Não no sentido legal, no sentido prático, no sentido íntimo, aquele que a gente carrega dentro de si quando está sozinha. Por quantos anos senti que a história não era completamente minha, porque existia alguém ao lado que não a reconhecia, que não lhe dava o peso que ela tinha, que a tratava como passatempo de mulher sem projeto de vida? Não podia colocar esse peso só no Eduardo. Deixei, em alguma medida, que aquilo acontecesse. Guardei demais. Calei demais. Esperei por um reconhecimento que nunca pedi em voz alta. Mas isso era passado. O presente era este. Uma produtora querendo adaptar minha série para streaming. A história era minha. Sempre foi. As negociações levaram 2 meses e foram conduzidas pela Fernanda, com aquela competência que aprendi a confiar plenamente. Participei das reuniões de alinhamento criativo, que eram as que importavam para mim. O que me interessava era garantir que a Benedita, quando chegasse na tela, fosse a Benedita que criei naquela tarde chuvosa de agosto. A diretora criativa da produtora era uma mulher chamada Adriana, paulistana, que havia crescido no ABC, e que falava sobre animação com aquela seriedade de quem não separa arte de infância como se fossem coisas de categorias diferentes. Na primeira reunião, o que não pode mudar é a alma. Podemos adaptar situações, podemos criar episódios novos, expandir o universo. Mas a Benedita precisa continuar sendo essa criança que observa o mundo com aquela atenção específica dela. Olhei para ela. Você leu os livros de verdade? Todos. 2 vezes. Soube naquele momento que a história estava em boas mãos. Novembro chegou com os preparativos para o lançamento ganhando velocidade. A agenda transbordava. Entrevistas marcadas, uma participação num festival literário em Belo Horizonte, uma visita a uma escola do Rio que entrou em contato meses atrás. A visita ao Rio foi numa sexta-feira de outubro. Num voo da manhã que chegou com o Cristo Redentor à vista pela janela e o azul do mar lá embaixo daquele jeito que só o Rio tem, aquele azul que parece exagerado, mas é real. A escola ficava num bairro da Zona Norte. Não era rica, era daquelas com pátio pequeno e paredes pintadas com murais coloridos feitos pelos próprios alunos. A diretora me recebeu com um aperto de mão firme e aquela expressão de mulher que administra a escola pública sem perder a alegria, o que é uma conquista que respeito profundamente. Havia uma turma em especial, de 3º ano, com uma professora chamada Conceição, que montou um projeto inteiro em torno dos livros. As crianças escreveram cartas para a Benedita, desenharam cenas favoritas, inventaram novos episódios. A professora Conceição organizou tudo num caderno que me entregou com aquela cerimônia simples de quem sabe o valor do que está dando. Abri o caderno ali mesmo, na frente das crianças. As cartas eram daquelas coisas que a gente não esperava sentir tanto. Escritas com letra de criança, com erros de ortografia que tornavam tudo mais honesto, com uma sinceridade absoluta que só existe quando se tem 8, 9, 10 anos e ainda não se aprendeu a filtrar o que sente antes de escrever. Uma criança havia escrito: Benedita, você me ensinou que ser diferente não é ruim. Na minha sala tem meninos que me chamam de estranha porque gosto de ler. Mas agora eu penso que ser estranha pode ser bom. Dobrei o caderno com cuidado, engoli o nó na garganta. Olhei para as crianças sentadas em semicírculo na minha frente. Obrigada. Essa carta que acabei de ler, essa criança que escreveu, é mais sábia do que muitos adultos que conheço. A criança em questão, uma menina pequena de cabelo raspado com uma presilha de girassol na orelha, ficou vermelha de satisfação. De volta a São Paulo naquela noite, esperando o voo de retorno, sentei num banco do aeroporto com o caderno das cartas no colo. Liguei para o Renato. E aí? Foi lindo. Renato, tem uma criança no Rio que escreveu uma carta para a Benedita dizendo que aprendeu que ser estranha pode ser bom. Silêncio do outro lado. Depois: Mãe, eu sei. Você está chorando? Um pouco. No aeroporto? Num banco. Discretamente.
Aquela risada suave de filho que ama a mãe mesmo nas situações levemente ridículas. Você construiu algo de verdade. Sabe disso, né? Estou começando a saber. E era verdade. Chegava aos poucos, não de uma vez só, mas em ondas. Cada visita a uma escola, cada carta, cada mensagem de mãe dizendo que a filha adormeceu segurando o livro, cada professora que montou um projeto. Ia chegando e ficando. Novembro chegou com o lançamento do livro novo, e com uma coisa que não estava prevista em nenhuma agenda. Eduardo foi ao lançamento. O Renato contou a ele perguntou ao Renato se seria bem-vindo, o Renato me perguntou, e eu disse sim, sem hesitar, porque já chegara num ponto em que a resposta para essa pergunta só podia ser sim. Estava perto da entrada do evento quando o vi chegar. 64 anos. Um pouco mais magro do que na última vez que o vi pessoalmente, que foi no cartório do divórcio, quase 2 anos antes. O cabelo mais grisalho, aquela postura de engenheiro que nunca desaparece completamente. Veio em minha direção com uma expressão que não era nenhuma das que conheci nele antes. Mais quieta, de alguém que aprendeu a ocupar menos espaço do que antes. Carla. Eduardo, fico feliz que você veio. Obrigado por deixar. Ficamos por um segundo olhando um para o outro com aquela estranheza inevitável de duas pessoas que foram íntimas, e agora são algo que não tem nome exato, mas que não é ruim. O livro está bonito. Olhando para a mesa de exposição com a capa nova. Vi a foto que o Renato me mandou. Obrigada. Vai bem? Muito bem. Assentiu. Fico feliz. E no tom tinha algo que me disse que era verdade. Uma felicidade pequena, honesta, do tipo que não precisa de audiência. O lançamento foi lindo. A Fernanda havia caprichado em cada detalhe. O espaço era uma livraria grande do centro com aquela atmosfera de lugar que respeita os livros, as mesas arrumadas com cuidado, as flores discretas, a iluminação quente que faz tudo parecer mais íntimo do que é. Havia umas 200 pessoas. Li um trecho do livro novo. O momento em que a avó da história abre a caixa de segredos para a neta, aquelas páginas que escrevi com mais cuidado do que quaisquer outras no livro, escolhendo cada palavra como quem escolhe pedra para pavimentar um caminho que precisa durar. A sala ficou em silêncio durante a leitura, não o silêncio de quem está esperando acabar, o silêncio de quem está dentro. Quando terminei, o aplauso começou devagar e foi crescendo com aquela qualidade de coisa espontânea que não pode ser fabricada. Olhei para a plateia. Renato, na segunda fila, com os olhos brilhando. Eduardo, perto da parede do fundo, aplaudindo com aquela expressão quieta de alguém que está vendo uma coisa que não sabia que existia. Fernanda, ao lado do palco, com aquele sorriso contido de editora satisfeita. E numa cadeira perto da janela, uma mulher com cabelo comprido e uma criança dormindo no colo, com um exemplar novo do livro que acabara de ser lançado aberto sobre os joelhos. Vanessa havia vindo afinal. Com Isadora, que adormeceu no caminho e não acordou com os aplausos, a menina de olhos grandes que carregava a Benedita na mochila e que queria ser escritora quando crescesse. Quando nossos olhares se cruzaram naquele salão, ela levantou o livro levemente, num gesto pequeno que podia ser qualquer coisa, mas que entendi como o que era: um reconhecimento. Assenti levemente. Ela assentiu de volta. E cada uma voltou para o seu lugar na noite. Depois do evento, na sessão de autógrafos que durou quase 2 horas, Eduardo esperou no final da fila. Quando chegou à mesa, não trouxe um livro para assinar. Trouxe um caderno pequeno de capa dura, com uma caneta presa na espiral. O que é isso? É um caderno. Vazio. Uma pausa. Sei que você provavelmente tem cadernos de sobra, mas quis trazer alguma coisa e não sabia o que trazer para uma escritora a não ser um lugar para ela escrever. Olhei para o caderno. Simples, de capa marrom, sem nada escrito. Peguei. Obrigada, Eduardo. Obrigada a você, por tudo que você fez, mesmo sem que ninguém pedisse. A Fernanda, que havia visto a cena de longe, se aproximou depois que ele foi embora. Quem era esse homem? Alguém que conhecia há muito tempo e que hoje, finalmente,
me viu de verdade. Ela não perguntou mais nada. Às vezes a resposta certa é aquela que não precisa de continuação. Naquela noite, de volta no apartamento, coloquei o caderno marrom na estante ao lado do prêmio e dos livros. Fiquei olhando para aquela estante por um momento. O prêmio com seu peso de bronze. Os livros com as capas novas. O caderno vazio com toda a história que ainda não existia, mas ia existir. Peguei a caixa de sapato da minha mãe e trouxe para a sala. Coloquei na estante também, ao lado de tudo o mais. Ficou bem ali. A menina de 12 anos que encheu aquela caixa com histórias e a mulher de 62 anos que encheu uma estante com livros eram a mesma pessoa. Sempre foram a mesma pessoa. Só que agora eu sabia disso sem precisar que ninguém me dissesse. Dezembro chegou com aquele calor que em São Paulo mistura abafamento e alegria, o cheiro de chuva que vai e vem, as ruas enfeitadas com luzes que piscam em ritmo de festa. Eu andava devagar. Sempre andei devagar em dezembro, não por preguiça, não por desânimo. Por uma escolha feita lá atrás, quando entendi que os meses que passam rápido são sempre os que a gente não prestou atenção. O livro novo entrou nas listas de mais vendidos na segunda semana após o lançamento. A Fernanda usou 3 pontos de exclamação na mensagem. 3 pontos de exclamação da Fernanda equivaliam no resto do mundo a uma pessoa pulando de alegria. O Renato veio passar o Natal comigo. Trouxe a Juliana, que eu havia conhecido algumas vezes ao telefone, mas nunca pessoalmente por muito tempo. Uma mulher de 31 anos, bióloga, com aquele tipo de inteligência que não precisa se anunciar porque está presente em tudo que ela faz e diz. Gostei dela devagar, ao longo dos 3 dias que ficaram, observando como tratava meu filho com respeito e como me tratava com aquela gentileza de quem está entrando num espaço que não é seu, e sabe disso. Na véspera do Natal, os 3 fizemos o jantar juntos na minha cozinha pequena. Frango assado com o tempero da minha mãe, nada escrito, tudo guardado nas mãos que a viram fazer tantas vezes. A Juliana trouxe um pavê de frutas vermelhas que ficou sobre a mesa a noite toda sendo elogiado. O Renato, honesto sobre suas limitações culinárias, foi encarregado do suco e cumpriu a missão sem maiores incidentes. Sentamos às 8 e levantamos perto da meia-noite. Em algum momento da noite, já tarde, com os pratos limpos e os copos ainda nas mãos, a Juliana perguntou: como é escrever histórias para crianças quando você tem tanto de adulto para contar? Porque a criança que eu fui ainda está aqui, não como nostalgia, não como saudade. Está aqui como interlocutora. Quando escrevo para crianças, estou também escrevendo para ela. Para a menina de 12 anos que precisava de histórias que dissessem que ser diferente não era desvantagem, que ser quieta não era fraqueza, que as coisas construídas em silêncio têm valor. A Juliana ficou me olhando com atenção. Você nunca perdeu ela? Nunca. Guardei bem. O Renato, que havia ouvido aquilo em silêncio, pousou o copo na mesa e disse: é por isso que as crianças te entendem de imediato. Porque você ainda fala a língua delas. Guardei aquela frase com cuidado. Na manhã de Natal, enquanto o Renato e a Juliana ainda dormiam, me levantei cedo e fui para a varanda com o café. A cidade quieta com aquele silêncio específico dos feriados grandes, a praça vazia, as árvores antigas imóveis, a luz chegando devagar com aquela qualidade dourada do verão paulistano. Fiquei ali por 1 hora, pensando, não com a ansiedade de quem precisa resolver algo, com aquela tranquilidade de quem faz o balanço do ano não para julgá-lo, mas para entendê-lo. 12 meses atrás assinei os papéis do divórcio e me mudei com 3 malas e uma mesa de trabalho. 12 meses depois, estou sentada na varanda desse mesmo apartamento com um prêmio na estante, um contrato com produtora de streaming, um livro nas listas, uma editora que me chama de parceira, uma amiga de 50 anos que dormiu no meu quarto de hóspedes, um filho dormindo no quarto ao lado com a mulher que amava, e uma caixa de sapato com histórias de criança numa estante ao lado dos livros que publiquei. Não era uma vida que planejei. Era melhor do que qualquer coisa que teria planejado. Janeiro do ano novo chegou com aquela energia de início que a gente sente mesmo quando tenta não sentir. As negociações com a produtora avançaram.
Adriana apresentou um conceito visual para a série animada que me deixou em silêncio por um bom tempo quando vi. Capturou a Benedita. Não era idêntica ao que imaginei, mas pulsava ali a alma da personagem, aquela criança de olhos grandes e atenção constante que observava o mundo com uma sabedoria precoce. "O que acha?" perguntou Adriana na reunião por vídeo. "Acho que ela ficaria feliz." "Quem?" "A menina que inventou a Benedita." Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de quem entendeu mais do que as palavras disseram. "A série vai ser linda, prometo." Fevereiro chegou e com ele o aniversário de 1 ano do evento literário, onde disse meu nome em público pela primeira vez. Não marquei a data no calendário, mas acordei naquela manhã com aquela mesma estranheza do peito que senti na manhã do divórcio, 1 ano e pouco antes. Exceto que desta vez o sabor era completamente diferente. Não era o peso do que estava acabando. Era o peso, muito mais suave do que havia começado. Fiz café. Sentei na varanda. Olhei para a praça. Peguei o celular e abri as mensagens antigas, procurando uma específica. Encontrei a mensagem de Vanessa do julho anterior. Fiquei olhando por um tempo. Então, sem planejar, mandei uma nova mensagem para ela. "Vanessa, hoje faz 1 ano do evento. Estava pensando naquele dia e em tudo o que aconteceu desde então. Queria te dizer que fico feliz que você e a Isadora tenham aparecido na minha vida, do jeito estranho e humano que apareceram. Espero que vocês estejam bem." Mandei. Fechei o aplicativo. Fui tomar banho. Quando voltei, ela havia respondido: "Estamos muito bem. A Isadora está escrevendo uma história sobre uma menina que mora numa cidade grande e conversa com pombos. Ela pediu que eu te contasse." Li aquilo e fiquei sorrindo para o celular por um tempo que provavelmente pareceria ridículo para qualquer pessoa que me visse de fora. Uma menina de 7 anos escrevendo uma história sobre uma menina que conversava com pombos. Respondi: "Conta para ela que os pombos são personagens subestimados. Ela escolheu bem." Março chegou, e com ele 2 anos completos desde aquela manhã de café com Eduardo. 2 anos. Sentei na mesa de trabalho naquela manhã com o caderno marrom que ele me trouxera no lançamento de novembro. As páginas continuavam em branco. Carreguei de um evento para outro. Coloquei na bolsa algumas vezes. Fiquei olhando para a capa muitas outras. Mas naquela manhã de março, 2 anos depois do divórcio, abri o caderno na primeira página. Peguei a caneta e escrevi: "Meu nome é Carla. Tenho 63 anos agora. E a história que estou prestes a escrever é a mais honesta que já escrevi." Parei. Olhei para aquelas 2 linhas. Não era o começo de um livro infantil. Não era a Benedita. Era eu. Decidi, naquela manhã, escrever minha própria história. Não para publicar necessariamente. Não com prazo. Não com editora. Apenas para escrever. Para deixar registrado, em palavras escolhidas com o mesmo cuidado dos livros, o que foram esses 2 anos e os 50 que vieram antes. Para mim. Para o Renato, um dia. Para a menina de 12 anos que merecia saber no que havia se tornado. Continuei escrevendo. A série animada da Benedita entrou em produção em março. A Adriana me mandou os primeiros testes de animação num vídeo curto, 30 segundos. A Benedita caminhando pela fazenda com aquele passo dela, olhando para um pássaro que pousou numa cerca de madeira. Assisti 3 vezes. Na terceira, a Benedita virou para a câmera e sorriu com aquele sorriso que desenhei pela primeira vez numa tarde de agosto de 5 anos atrás, enquanto Eduardo estava no escritório e a casa estava silenciosa. Aquele sorriso estava na tela agora, em movimento. Vivo. Liguei para a Adriana. "Está perfeito." Assim que ela atendeu: "Eu sabia que você ia dizer isso." "Quando estreia?" "Setembro. Se tudo correr bem, setembro." Em agosto, a série estreou. Às 10 da manhã, o primeiro episódio entrou no ar. Assisti no notebook, na mesa de trabalho, com o café esfriando ao lado porque esqueci de beber enquanto assistia. A Benedita estava viva. Não era metáfora. A personagem que inventei sozinha numa tarde chuvosa de agosto, 5 anos antes, se movia numa tela. Falava com voz que uma atriz gravou em estúdio,
Caminhava pela fazenda que uma equipe inteira construiu em animação quadro a quadro. Havia 50 pessoas no crédito final daquele episódio. 50 pessoas que trabalharam para dar vida à minha Benedita. Chorei de verdade, com aquele choro que não é de tristeza, mas que parece tristeza para quem olha de fora. Aquele que vem quando alguma coisa grande demais passa pelo peito e o corpo não sabe processar de outro jeito. Limpei o rosto, bebi o café frio e assisti o segundo episódio. As mensagens começaram a chegar ainda naquela manhã. Mães mandando vídeos dos filhos assistindo. Crianças mandando desenhos da Benedita animada. Professoras contando que passaram o episódio em sala. Uma avó que assistiu com o neto de 4 anos e escreveu que o menino ficou quieto do início ao fim. O Renato mandou uma mensagem às 11 da manhã. A Juliana está chorando. Eu também chorei, mas não vou admitir para ela. Respondi com um emoji de coração. Ele respondeu: A Benedita vai mudar a vida de muita criança, mãe. Você sabe disso, né? Fiquei olhando para aquela frase por um tempo. Então escrevi: Espero que sim. Foi para isso que ela nasceu. Setembro chegou e com ele uma coisa que descobri por acidente. Num supermercado, numa tarde de terça-feira comum, empurrando o carrinho pelo corredor de laticínios com aquela distração de quem está pensando em outra coisa enquanto compra iogurte, uma voz de criança explodiu no corredor ao lado. Mãe, olha, é a Benedita. Parei. No corredor de produtos de limpeza, uma criança de uns 6 anos havia parado diante de um display improvisado com livros infantis. Ela é da série. A Benedita da série. A mãe veio até ela. Você quer esse livro? Pode ser. A criança abraçou o livro imediatamente, antes que a mãe pudesse mudar de ideia. Fiquei observando do corredor de laticínios, com o carrinho parado, o iogurte na mão, completamente invisível para aquelas duas. A criança não sabia quem eu era. A mãe provavelmente também não. Para elas eu era só mais uma pessoa num supermercado de terça-feira. Mas eu estava ali, ouvindo uma criança abraçar um livro que escrevi. Coloquei o iogurte no carrinho e continuei, com um sorriso que ficou por todo o resto das compras. O casamento do Renato foi marcado para o segundo sábado de dezembro. Pequeno, como ele havia dito, mas daquele pequeno que é cheio. Família próxima, amigos que eram família, uma chácara em Campinas que a família da Juliana tinha com jardim amplo. Aquele jardim que era exatamente o que os dois queriam. Fui encarregada, a pedido do Renato, de escrever alguma coisa para a cerimônia. Não um discurso, não um brinde. Alguma coisa. Escrevi numa tarde de outubro no caderno marrom. Quando terminei, li em voz alta para mim mesma na varanda. E soube que estava certo. O casamento foi no segundo sábado, como planejado, com aquela luz de dezembro que tem mais dourado do que qualquer outro mês. Eduardo estava lá. Sentamos em lados diferentes durante a cerimônia. Na hora do jantar, cruzamos na fila do buffet e nos cumprimentamos com aquela naturalidade construída tijolo a tijolo ao longo dos 2 anos anteriores. Você ficou bonita? Simples assim, sem segundas intenções. Obrigada. Você também está bem. E estava. Mais leve do que o Eduardo que conheci por 32 anos. Havia algo diferente nele. Uma quietude que não era tristeza. Na cerimônia, quando chegou o momento, levantei com o caderno marrom nas mãos. Olhei para meu filho, de pé com a Juliana ao lado, os dois com aquela expressão de pessoas que estão exatamente onde querem estar. E li em voz alta o que saiu daquelas páginas. Renato, quando você era pequeno e eu te lia histórias antes de dormir, você sempre pedia mais uma. Toda noite, mais uma. E toda noite eu dizia que era a última. E toda noite não era a última. Aprendi com você, naquelas noites, que as histórias boas a gente não quer que acabem. Não porque tenha medo do fim, mas porque o que a história faz dentro da gente é tão bom que quer ficar lá mais um pouco. O amor que você e a Juliana têm é uma história assim. Eu vi. Não de uma vez, mas aos poucos, da forma que as coisas reais se revelam, devagar, sem pressa de impressionar. Não tenho conselho para o casamento. Aprendi que conselho de casamento é como receita sem os ingredientes certos. Parece completo, mas falta a parte mais importante:
que é a que só vocês dois têm. O que tenho é isso: a certeza de que a história de vocês vai ser daquelas que as pessoas pedem mais uma. E que quando chegar o fim, e todos os fins chegam, vai ter valido cada capítulo. Eu amo você, meu filho. E já amo você também, Juliana, pela forma que você cuida dele e pela forma que você deixa ele cuidar de você. Isso é tudo. Houve um silêncio depois que terminei de ler. Depois o Renato chorou. Depois todo mundo chorou um pouco. Depois houve risadas e música e comida. E aquelas conversas de casamento que começam formais e terminam com todo mundo sentado no chão da varanda às 2 da manhã, contando histórias. Fiquei até o fim. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, voltei para o apartamento, para a varanda, para a praça com as árvores antigas. Peguei o caderno marrom. Abri na página onde havia parado. Escrevi por 2 horas. Contei o ano que passou. O frio de julho, o calor de dezembro, a ligação da Iracema de Minas que conheceu minha mãe e ligou para contar que ela dizia que a filha ia encher o mundo de histórias um dia, o sorriso da Benedita na tela, a criança no supermercado abraçando o livro, o casamento do Renato, a carta da mulher de 68 anos que mostrou para a filha o que havia escrito a vida inteira. Escrevi tudo. E quando terminei, fiquei olhando para as páginas preenchidas com aquela sensação boa de coisa que foi guardada no lugar certo. No último dia do ano, recebi uma mensagem da Isadora. Veio pelo celular da Vanessa, que havia digitado, mas era claramente ditado pela menina que estava começando a entender que mensagens podiam ir para lugares distantes e chegar. Dona Carla, eu terminei minha história. São 6 páginas. A menina da história se chama Benedita também, mas é outra Benedita que mora na cidade e conversa com pombos. Minha mãe disse que posso te mandar quando você quiser ler. Li aquilo 3 vezes. Então respondi: Isadora, quero muito ler. Manda quando você quiser. E parabéns por terminar. Terminar uma história é uma das coisas mais corajosas que existe. A resposta demorou uns 5 minutos. 5 minutos de Isadora ouvindo a mensagem, pensando e ditando de volta com aquela seriedeza toda dela. Obrigada. Eu sei que foi corajoso porque eu fiquei com medo de mandar, mas mandei mesmo assim. Fui até a janela. A praça com as árvores antigas, a cidade respirando aquele ritmo específico do último dia do ano, mais lenta que de costume, mais quieta, como se soubesse que estava no intervalo entre 2 capítulos. Pensei na Isadora de 7 anos com medo de mandar, mas mandando mesmo assim. Pensei na Carla de 12 anos, escrevendo histórias sobre bichos que falavam e mostrando para a mãe que guardava numa caixa de sapato. Pensei na Carla de 63 anos que publicou em silêncio, que assinou divórcio e contrato na mesma caneta, que subiu num palco e disse o nome, que escreveu num caderno marrom que um ex-marido trouxe num lançamento de livro, que leu para o filho no casamento dele, que ouviu a professora aposentada de Minas contar que a mãe acreditava. Eram a mesma pessoa. Sempre foram. O ano virou à meia-noite com fogos que ouvi da varanda sem precisar ver. Aquele barulho coletivo de começo que a cidade faz toda vez como se fosse a primeira. Levantei o copo de vinho para a praça vazia, para ninguém específico e para todo mundo ao mesmo tempo. Para a menina de 12 anos que não desistiu, para a costureira que guardou as histórias numa caixa, para o professor que disse que não deixasse morrer, para o filho que sempre soube, para a amiga de 50 anos que guardou o rancor pelo meu lugar, para a editora de cabelo curto e óculos de armação grossa, para a diretora criativa que capturou a alma da Benedita, para a criança do supermercado que abraçou o livro antes da mãe mudar de ideia, para a mulher de 68 anos que mostrou para a filha o que havia escrito a vida inteira, para a Isadora que terminou 6 páginas com medo, mas mandou mesmo assim, e para mim. Principalmente para mim, que aprendi, naqueles 2 anos de vida completamente refeita, que a vitória mais silenciosa é sempre a mais real. Que o que a gente constrói sem que ninguém peça, sem que ninguém espere, sem que ninguém veja, é exatamente o que fica quando tudo o mais passa. Que as sementes certas precisam do escuro para germinar. E que 63 anos é uma idade perfeita para finalmente estar em plena floração.
Bebi o vinho. Entrei. Fui dormir. E sonhei com a Benedita indo para a cidade, olhando para os prédios altos com aquela atenção dela, pronta para observar tudo o que os olhos ainda não alcançaram. Como sempre,